Boa noite, me ouvem? Perfeitamente. Então, boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer, em nome do nosso presidente, Humberto Barbato, que está ausente, um outro evento, o convite a nós formulado, saudar o nosso querido presidente Collor, presidente aí da comissão, ao senador veneziano, coordenador dessa audiência, a todos os senhoras e senhores senadores presentes e todo o público que nos assiste, tá? Eu, sabendo da qualidade dos palestrantes que me precediam, tentei focalizar aqui a nossa apresentação, complementando um pouco o debate em relação à questão da produção própria de energia elétrica, tá? Eu vou rapidamente falar da ABINE, para aqueles que não a conhecem. Perdão, eu fui mudar aqui, acabei. Bom, vamos lá. A ABINE é a entidade representativa do setor elétrico e eletrônico. Nós fomos fundados em setembro de 93 e representamos todas as indústrias instaladas no país que produzem equipamentos elétricos ou eletrônicos, tá? Somos cerca de 500 empresas associadas, efetivamente fabricantes ou integradores de sistemas no país, tá? São empresas de todos os portes, origens de capital e tecnologia, tá? Nós congregamos aí, então, todo o segmento de um chip de computador até uma usina de geração de energia, nas áreas setoriais que eu apresento aí. Não vou entrar em detalhes, mas eu sou coordenador justamente da área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que é a área que abarca vários grupos setoriais, que são as reuniões dos vários fabricantes dos mais diversos equipamentos, que vão do medidor de energia até as tecnologias, os equipamentos para a geração, e dentre eles nós temos o grupo de sistemas fotovoltaicos, tá? O grupo de sistemas fotovoltaicos é um dos mais novos da nossa entidade, foi criado em 2011, tá? Ele reúne os fabricantes instalados no Brasil de módulos ou painéis fotovoltaicos, os inversores, as baterias, toda a parte de estruturas de cabos, todos os equipamentos de proteção para o sistema fotovoltaico, tá? Nós elaboramos, com uma consultoria especializada, em 2012, um primeiro estudo para a inserção da solução fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. Está aí a capa do trabalho que nós fizemos, tá? E o nosso grupo atua fortemente no desenvolvimento da cadeia produtiva dos sistemas fotovoltaicos no Brasil, tá? Entrando na questão que nos traz aqui hoje, da audiência, o marco legal para a geração própria, como foi muito bem mostrado pelo Hugo, ele se fazia presente porque, na regulamentação que foi feita, há questões que dizem respeito a projeto de lei, ao debate público e no legislativo que merece ser feito para a questão, e há questões regulatórias, tá? Então, a gente entende que são princípios fundamentais para a introdução de uma nova tecnologia, a questão da previsibilidade, a questão de um investimento e não de custo, quer dizer, a gente tem que fazer algum tipo de aporte de capital, seja um benefício, seja um subsídio, mas que isso traga um retorno real, não seja um custo para a sociedade, tá? Temos que ter uma coerência com as demais políticas implementadas no país e temos que ter uma estratégia clara e objetiva, tá? Nesse sentido, os projetos propostos para a questão, seja o 5829, seja o 2215 de 2020, a gente, como entidade, defende que o resultado dessa discussão possa garantir os direitos adquiridos de quem optou pelas diversas soluções, a gente tenha benefícios necessários para viabilizar essa nova tecnologia, mas que esse benefício seja por um tempo necessário e só por esse tempo necessário. A gente não pode esquecer, eu achei que o Hugo fosse falar, ele não falou da questão da modicidade tarifária, que é sempre importante, né? A gente tem que ter a estabilidade regulatória, né? E temos que ter, isso é muito importante na nossa visão, um efeito na cadeia de fornecedores, tá? Efeitos na cadeia de fornecedores que, infelizmente, a gente não observou na questão da geração distribuída, tá? Não houve
uma coordenação com outras políticas industriais, como nós tivemos com outras ações, como, por exemplo, o PROINFA, que foi adotado no começo deste século, que fomentou algumas cadeias produtivas da parte de geração, especificamente biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e eólica na época, e que houve uma coordenação com política industrial. Tá? Pelo contrário, na atual, na execução dessa política atual de geração distribuída, como os meus antecessores mostraram, a gente teve bastante foco no fotovoltaico. E no fotovoltaico acabamos tendo, infelizmente, um incentivo no sentido inverso do que seria desejado para a cadeia produtiva. Tá? Nós tivemos aí recentemente ações que desestimularam a produção no país e acabaram incentivando a importação de equipamentos. Tá? Eu cito ações que foram tomadas como a concessão de ex-tarifário para zerar o imposto de importação de módulos, inversores e sistemas completos. Nós tivemos a mudança da regulamentação do BNDES, permitindo o financiamento do BNDES para equipamentos importados, e nós tivemos uma regulamentação, né, o sistema fotovoltaico, ele é regulamentado pelo Inmetro, ele exige uma certificação, mas essa certificação foi constantemente burlada pelos importadores, na medida em que existem alguns limites de equipamentos, né, definidos pelo Inmetro, e aí era adotada a praxe de você especificar um equipamento fora desse limite exigido pelo Inmetro, mesmo sabendo que o equipamento necessário não seria esse, mas simplesmente para fugir da certificação do Inmetro. Tá? Na questão, por exemplo, né, dos vários equipamentos que compõem a solução fotovoltaica, na questão dos módulos, por exemplo, como foi dito tanto pelo Ministério quanto pela ANEEL e pela própria Absolar, esse segmento cresceu muito nos últimos anos. Tá? A gente pode observar nessa tabela a quantidade de módulos que foram importados, né, e o valor equivalente dessas importações. A gente vê que esse mercado começou efetivamente em 2013 e 2014, porque a regulamentação que foi citada lá, por a Resolução 482 de 2012, ela produziu efeito só depois de 18 meses, tá? E a gente vê que o crescimento foi exponencial, mas a parcela atendida pela indústria brasileira, que é esse número de baixo, aí, esse percentual, foi sempre muito baixo. A gente teve o ano 2017 em que conseguimos atender 29% do mercado nacional. Em 2016 nós tivemos a implantação no Brasil de algumas fábricas. Tá? Em 2017 a gente conseguiu atender esse mercado, mas depois de 18, 19 e 20 perdemos novamente essa competição em função de subsídios que foram dados nos países asiáticos, né, produtores dos módulos, tá? E, como foi dito, esse montante é explosivo. Nós estamos importando, este ano aqui de janeiro a julho, mais de 1 bilhão e 150 milhões de dólares de módulos fotovoltaicos. Vamos chegar praticamente a 2 bilhões de dólares no final do ano, com um fator muito complicado, que esses módulos não pagam praticamente imposto nenhum no Brasil, uma vez que o IPI e o ICMS estão zerados. O PIS/COFINS, quando a gente está falando de projetos autorizados com o benefício do REID, é zerado, e o EX, como eu citei, zerou o imposto de importação. Então, não estamos arrecadando nenhum centavo com essa importação. Tá? Como foi dito pelos meus colegas, o Brasil tem grandes potenciais para a geração distribuída, em particular a solução fotovoltaica. Tá? Os módulos fotovoltaicos, na sua grande maioria, são módulos com a tecnologia do silício metálico. Tá? E silício metálico esse, que é produzido a partir do silício natural, né? Nós exportamos a $2 o quilo, e importamos as células beneficiadas a $20 o quilo, e esse mesmo silício é usado para o chip de computador, que custa o equivalente a $7.000 o quilo. Ou seja, nós estamos exportando a matéria-prima, que não tem valor agregado, e estamos importando os produtos com alto valor agregado. Tá? A geração fotovoltaica é um mercado em expansão, né? Como já foi dito e mostrado, o nosso país tem alto potencial, porque tem dimensões continentais, precisa ainda gerar muita energia elétrica para a nossa população. Tá? Nós somos um país com tradição de fontes renováveis,
E temos um programa que poderia beneficiar os nossos fabricantes, que é o PADIS. Eu vou mostrar mais adiante alguns detalhes. Tá? Em compensação, por que não temos conseguido desenvolver não só a instalação dos sistemas fotovoltaicos, mas a indústria na cadeia produtiva? Porque os países de origem do que é importado, basicamente a China é o maior exportador, tem subsídios na sua produção, subsídios esses que já foram identificados por outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, há 2 anos atrás, impuseram uma tarifa de importação de 30% para os produtos da China, e a Índia uma tarifa de 20%. Tá? Nós temos os ECs, né, que consideram esse benefício de zerar o imposto de importação, na contramão do que o mundo está fazendo, né? E como eu citei também, a certificação do Inmetro é exigida, mas ela não é cumprida ou ela é burlada pela importação. Tá? Nós temos o PADIS, que é um programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, tá? Que é a Lei 11.484 de 2007, que tem vigência até o fim deste ano. E esse programa ele reduz a zero os impostos federais sobre os produtos e os insumos de toda a cadeia de semicondutores, entre elas, então, os módulos e as células, tá? Desde que os fabricantes assim beneficiados façam um investimento em P&D equivalente a 5% do seu faturamento bruto. Tá? Então, o Brasil ganha 2 vezes. Ele ganha competitividade nos produtos fabricados e há um investimento rotineiro em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Só para citar um exemplo da situação dos módulos, nós temos hoje um módulo importado que tem uma alíquota de imposto de importação nominal de 12%. Na prática, essa alíquota tem sido zero por causa dos ECs concedidos, tá? E nós temos um módulo nacional que é composto por vários subsistemas aí, ou insumos, né? Por exemplo, a moldura de alumínio, vidro, encapsulante, a própria célula, a caixa de junção e o backsheet, todos eles com imposto de importação, a maioria com IPI, todos com COFINS e ICMS, tá? Ou seja, o módulo nacional para produzir o mesmo equipamento que é importado tem uma carga tributária interna de 28%, né? E o produto externo não. Tá? Nós temos, no Brasil, alguns fabricantes instalados de módulos fotovoltaicos, né? Esses são os dados deles. Como eu mostrei anteriormente, a gente já importou este ano basicamente 25 milhões de módulos, enquanto que a capacidade dos nossos fabricantes era 3,5 milhões. Eu falo era porque, desde 1º de julho, um dos grandes fabricantes que tinha desativou a sua unidade em função de não conseguir mais resistir à concorrência dos produtos importados. Nós temos hoje 2,5 milhões de capacidade de produzir módulos, ou seja, seria 10% do que foi importado nessa parte do ano, e a gente gostaria de ampliar isso. Tá? Os nossos fabricantes, alguns, como o caso da Pure Energy citada aí, já está instalado no Nordeste, em Maceió, terra do senador Collor. A Balfar é um fabricante que está no Paraná, começou justamente atendendo o mercado rural e está agora se instalando em João Pessoa para atender o mercado nordestino. Então, o senador veneziano aí está indo para o seu estado, tá? E a gente precisa, para garantir que essas empresas consigam sobreviver, que outras tantas venham se instalar, não só para produzir módulos, mas também inversores, estruturas, inclusive baterias, porque um dos futuros da energia fotovoltaica não é só permanecer no net metering ou no sistema de compensação, mas é também você armazenar energia para uso posterior, ou também, como foi citado, para uso nos veículos elétricos, tá? E aí nós precisamos urgentemente de 2 aperfeiçoamentos da legislação. A eliminação dos ECs, né, permitindo a importação de produtos que são fabricados no Brasil, tá? E a aprovação de uma nova lei do PADIS, estendendo aí os benefícios do programa e adequando para a produção dos módulos fotovoltaicos, porque a lei hoje não contempla todos os insumos que eu citei. Tá? Obrigado, fico à disposição. Depois eu também queria colaborar com algumas respostas às perguntas que foram apresentadas. Muito obrigado.